Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Olha, hoje eu vou abrir o nosso programa de um modo diferente, porque eu quero aproveitar a véspera do julgamento do Lula nessa semana decisiva para o futuro do Brasil, para chamar a atenção para a raiz, ou pelo menos parte da raiz de alguns problemas, cujos efeitos estamos vendo e analisando todos os dias. Para que o país não caia novamente na propaganda política e ideológica de movimentos coletivos que tudo condensam, obscurecem, distorcem, é fundamental destacar a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Esse foi o tema de fundo de uma entrevista que eu fiz aqui na Jovem Pan sobre várias polêmicas recentes no debate público. A gente comentou aqui várias dessas polêmicas sobre questões paternais, sexuais e culturais em gerais. A minha entrevistada é uma das psicanalistas mais qualificadas do Brasil, Tânia Coelho dos Santos, membro da École de la Cause Freudienne, presidente do Instituto Séfora e pesquisadora do CNPq na pós-graduação da UFRJ. Eu separei aqui 2 trechinhos especiais para mostrar para vocês. Vamos ver o primeiro, Andrezão? Já está separado aí? É mais fácil para um sujeito ser responsável pelo que pensa e pelo que diz, e não se deixar levar exclusivamente por movimentos coletivos ou ideologias genéricas, quando seus pais lhe transmitiram essa noção de responsabilidade pessoal. Há uma tendência a um certo anonimato, sem dúvida. Anonimato por parte dos pais, que muitas vezes esquecem que a decisão de ter um filho é uma decisão de exclusiva responsabilidade de pai e mãe. Eu escuto muitas vezes, né, por parte das pessoas, uma expectativa excessiva em relação à escola, ao Estado, à sociedade, né, uma certa dificuldade, né, de dar conta da sua parte na tarefa, que é, sem dúvida, a parte maior. E mais adiante, na entrevista, a doutora Tânia Coelho dos Santos falou que quando a função dos pais são exercidas adequadamente, a propaganda ideológica é ineficaz. Em seguida, ela apontou uma das razões para a omissão dos pais. Solta o segundo trecho aí, Andrezão. E a omissão dos pais nasce frequentemente da dúvida sobre se os pais têm o direito e o dever de educar seus filhos, ou se isso compete à escola, à sociedade, à mídia, aos meios de comunicação, ao YouTube, às redes sociais, a quem cabe, né? Eu já ouvi de muitos pais frases do tipo: o mundo está mudando, as crianças hoje são muito inteligentes, eu não sei se eu tenho condição de ensinar o meu filho alguma coisa que no futuro eu não sei que valor vai ter. Eu confio muito mais na capacidade dele de aprender por ele mesmo do que na minha de ensinar, educar e orientar. Aí já está se eximindo do esforço de acompanhar o crescimento do filho e saber o que ele está absorvendo por aí no meio cultural. Exatamente. Hoje em dia, eu costumo dizer que aos 13 e 14 anos, pelo menos na classe média carioca, é muito comum que o adolescente passe a ser educado pelo grupo de pares. Exatamente. Então, se todos bebem, se todos fumam, se todos... o adolescente acompanha. E aí os pais realmente fazem falta. Então você defende a responsabilidade paterna, o acompanhamento e um certo controle, pelo menos até uma certa idade. Olha, essa questão da certa idade, não eu existe, acho que a né? gente... Pai é sempre pai, mãe é sempre mãe. Olha, eu acho que mãe e pai, infelizmente, não são funções que caducam muito rapidamente, não. Exatamente, Tânia. É isso aí, Augusto Nunes. Pai e mãe não são funções que caducam muito rapidamente, não. Se seus filhos estiverem indo a um ato para defender o Lula contra a condenação, tá na hora de dizer alguma coisa, de ser pai ou de ser mãe, não tá, não? A escola, os professores ensinam a história reescrita por eles, a história do Brasil, e agora começaram com esse negócio que tem de ensinar na escola coisas que a gente sempre aprendeu de outra forma, e acho que muito bem, eu não tenho nenhum problema, né? Não tenho nenhum trauma de infância por ter aprendido do jeito que eu aprendi, o que é gênero, o que é sexo, etc. Agora não, né? Sexo se aprende na escola, gênero se aprende na escola e de maneira errada. Então não vi ainda a tua entrevista, estou curioso para ver, mas eu acho que os pais têm que ter um papel fundamental, sabe? Acompanhar e fazer o contraponto. Porque senão Exatamente. Você vai criar robôs repetindo besteiras aí.
Exatamente. O homem medíocre, né, repete o que aprendeu a dizer, de um modo geral, e não aquilo que se tornou capaz de expressar como um dado da realidade. A gente fala disso. Antes ele se limitava a política, agora é tudo. É tudo, são costumes, comportamento e tal. Não tem, o professor não tem nem o direito de fazer isso. Um grupo de professores aqui diz que, com o passar do tempo, as famílias foram levando para a escola responsabilidades que antes eram do pai e da mãe, responsabilidades da família. Exatamente. E as escolas atuais, elas têm que ensinar, né, matemática, português, o conteúdo didático, mas têm também que ensinar vários outros, como educação, como se portar, que eram assuntos dos pais, né? E aí as escolas cresceram para um lado que não estão preparadas. Então, é muito importante esse assunto para que os pais não repassem assuntos que às vezes são mesmo familiares. O jeito de se portar e de falar, isso é familiar, isso deve ser sim transmitido de pai para filho. Então, terceirizando o que é intransferível. E foi devagar isso, levando para a escola, né? Essa história de educação, de respeito aos mais velhos, respeito às pessoas, aos professores. O meu pai nunca permitiu que eu chamasse um professor pelo nome, era professor fulano de tal. Eu aprendi isso em casa. Né? Exatamente. Vocês dois captaram a essência da nossa entrevista.